Olá a todos. Bom, essa história ela é um pouco macabra demais, então se você tem estômago fraco ou é uma pessoa que se ofende fácil demais, eu peço que não fique nesse vídeo. E aqueles que forem ficar, fiquem agora com um dos acontecimentos em Chernobyl e a verdade que querem esconder de vocês. Ah, então, eu sou um dos policiais. Eu vou estar gravando isso aqui, tá bom? Então, eu espero que não tenha problema. Eu gostaria que você nos dissesse o seu nome e exatamente tudo o que aconteceu, desde o início. Eu me chamo Christopher, eu faço passeios clandestinos por Chernobyl. Eu faço sempre o mesmo trajeto com todos, mas um grupo de 4 jovens queria explorar um lado da cidade que eu não conhecia muito bem. E o dia estava ótimo e, é claro, a gente tinha bastante sol, não parecia que ia chover nem nada, então eu achei que não teria problema aí. E como eles tinham pagado a mais, eu achei que não haveria problemas se fôssemos rápidos o bastante. Apenas ir e voltar, sabe? E não tentassem explorar nada. Era por volta das 3 horas da tarde e eles queriam explorar um bunker que tinha perto de um hospital na rua 15. Eu sabia que ia ficar muito tarde para voltar e que escureceria antes da gente conseguir chegar na metade do caminho de volta. Então eu disse a eles que não ia explorar nada e que já estava na hora de voltar. Eu já havia ido lá uma vez, mas eu fui sozinho e eu consegui ir e voltar e eu tive muitos problemas, por isso que eu falei para eles que seria uma péssima ideia. Mas então eles me ofereceram o dobro. Eles me ofereceram mais para poder levar eles lá e ficar só alguns minutos com eles. Disseram que não ia levar nem 20 minutos. Tinha uma jovem no meio deles que, bom, eu acho que o nome dela era Rafa ou alguma coisa do tipo. Ela ficou insistindo e insistindo e disse que era muito importante para ela, sabe? Mesmo eles me oferecendo o dobro para levá-los lá e não ficar nem 20 minutos e voltar, eu ainda assim bati o pé e falei que eu não iria, porque eu sabia que podia ter alguma coisa lá, algum tipo de animal que poderia nos atacar e me machucar ou algo do tipo. Então eu realmente falei para eles depois que eu não iria ir. E eles disseram que pagariam o triplo. Ela endoidou, aquela garota, ela ficou maluca na hora e disse que pagaria o triplo e que, bom, eu também poderia ficar com ela e a amiga dela durante uma semana depois que a gente saísse daquele lugar. E olha, ela era muito bonita e eu não ia recusar, tá legal? Eles iam me pagar o triplo e eu ainda teria mais 2 garotas pra fazer o que eu quisesse comigo durante uma semana inteira. Olha, eu aceitei. Antes de continuarmos, eu preciso que você confirme o nome dos jovens para mim, tá legal? Bruno, Rafaela, Carla e Juan. Esses eram os 3 jovens que você levou? Sim, sim, tá no meu e-mail. Eles entraram em contato comigo pelo e-mail, me disseram o nome e a idade deles. E eu já passei meu e-mail pra vocês verem que eu não tenho nada a ver com o que aconteceu lá e vocês têm agora o acesso total. Então, eu acho que sim, esse era o nome deles, pelo menos pelo que eu lembro no meu e-mail. Eu não lembro de muita coisa, tá bom? Ok, pode continuar da onde parou. Assim que chegamos próximo ao hospital, uma das meninas tirou um mapa da mochila que tinha vários círculos. Era o que parecia ser um mapa da cidade. E então a gente começou a escutar alguns passos e vozes vindo de dentro do hospital. Na hora a gente achou que poderia ser a polícia ou algum de vocês lá, alguém do governo, e a gente sabia que ia dar merda se vocês nos pegassem. Então a gente começou a correr. Uma das meninas começou a indicar o caminho, dizendo que tínhamos que correr para a lateral do hospital, dizendo que era a entrada. Um dos garotos encontrou o bunker e ele abriu a entrada para aquele buraco escuro. Olha, não dava para enxergar um nada lá dentro, mas eu ainda estava ouvindo passos e vozes de pessoas dentro do hospital e andando o que parecia ser ao redor, então eu não tinha muito o que fazer. Eu entrei junto com eles. E então a gente pegou a lanterna do celular para poder iluminar o lugar. E por incrível que pareça, não tinha nenhum pingo de sinal. Na verdade, desde que entramos na área, o sinal do celular simplesmente sumiu. Era como se tivesse alguma coisa que impedisse. Vocês sabem me explicar o porquê que não tem sinal aqui dentro? Depois que a gente passou da cerca, é como se todo tipo de sinal fosse cortado. Continue, sem distração e sem perguntas. Nos ajude a ajudar você. Seguimos por um dos corredores que tinha algumas salas nele. Salas, mas também pareciam ser câmaras ou algo do tipo.
meio que para prender pessoas, sabe? Porque algumas das portas eram de ferro e algumas portas estavam intactas ainda, mas outras estavam totalmente destroçadas. Em alguma dessas câmaras tinha até, bom, eram bem parecidos com quartos, porque tinha camas e o que alguns pareciam que tinham brinquedos também para crianças, o que foi bem esquisito porque aquele tipo de hospital não era para ter aquilo. Enquanto andávamos pelo corredor, logo no final tinha uma sala. Essa sala era bem grande em comparação às outras e tinha uma cama no meio dela. E tinha uma coisa sentada na cama. Era todo retorcido e parecia ser uma estátua. Era cinza, com uma cabeça estranha, os olhos. Era como se nem era de verdade. Era como se aquilo dali fosse uma estátua muito realista, sabe? E não se mexia. Aquela coisa não estava se mexendo e dava pra ver que nem respirando tava. Quando um dos garotos tentou chegar perto, aquela porcaria simplesmente não esboçou nenhum nada, sabe? E ficou parado. E foi muito estranho porque aquilo ficou esperando ele chegar mais perto para atacar ele. Eu lembro que aquilo pulou no pescoço de um dos garotos e começou a mastigar e morder e puxar como se fosse um docinho, sabe? Como se ele fosse um chiclete, mastigava e mastigava e... Olha, eu entrei em pânico, as meninas começaram a gritar, os garotos também, eles começaram a gritar, mas eu não sabia o que fazer, então eu só saí correndo dali. Enquanto eu tava correndo, tudo que eu conseguia escutar era gritos e gritos e mais gritos e então eu decidi parar de correr e entrar para dentro de uma sala para tentar me esconder. E logo depois eu escutei passos também vindo na minha direção e era uma das meninas. Ela corria e gritava e quando ela percebeu que eu estava na sala, ela correu para dentro da sala também. Ela estava chorando e cheia de sangue. O sangue eu sei que não era dela, porque aquela coisa simplesmente destroçou aquele garoto e jogou pedaços dele para um lado e para o outro e foi horrível. E então, silêncio total. Não tinha mais barulho, não tinha mais grito. E então, os gritos voltaram de novo. E foi horrível porque foi a outra garota que começou a gritar, pedindo socorro, ajuda e dizendo que aquela coisa estava mastigando ela e olha, eu não voltei para ajudar. Eu fiquei paralisado naquela sala junto com aquela outra menina. Lamento, mas eu sei que talvez eu podia ter feito algo, mas não deu, eu paralisei. E então veio o silêncio de novo. E eu e essa menina que estava comigo, eu lembro que ela tinha o cabelo vermelho, então provavelmente era a Rafa. A gente ficou cerca de uns 10 minutos em silêncio naquela sala, sem falar, só ouvindo a nossa respiração, porque não tinha barulho, tava tudo um silêncio total. E então eu olhei pra ela e eu disse que eu ia sair dali, que eu não ia mais ficar dentro daquele lugar com aquela coisa. E assim que eu ia sair pela porta, aquilo passou bem na minha frente, andando como se nem fizesse barulho. Cada passo era silencioso, calmo, como se ele soubesse o que estava fazendo. Eu congelei de novo. Já a Rafa, ela entrou em desespero e começou a gritar. E quando ela começou a gritar, aquilo foi com tudo na direção dela. Enquanto eu corria para a porta, a única coisa que eu conseguia escutar eram os gritos dela pedindo ajuda. E quando eu cheguei, eu não tive coragem de abrir porque eu comecei a escutar vozes do lado de fora. Tinha coisas do lado de fora. Não eram pessoas porque não falavam, sabe? Se eram pessoas, falavam outra língua que eu não conhecia. Então eu optei por não sair e fiquei ali quieto na minha esperando o sol nascer. Eu só saí de lá de dentro quando o sol nasceu e olha, foi muito assustador. Eu só saí de lá de dentro quando o sol bateu em um dos buracos na porta do bunker e eu vi que era de dia. E eu corri pra entrada e foi onde eu encontrei com vocês. Olha, eu realmente não sei o que tem lá dentro, não sei que porcaria é aquela, mas a gente tem que dar um jeito naquilo, vocês têm que dar um jeito naquilo. Vocês são o governo, vocês têm que se livrar daquilo. Bom, termina o seu café e daqui a pouco alguns dos nossos cientistas vão analisar você, vão te dar alguns comprimidos para poder, caso você tenha se infectado com alguma coisa, entendeu? Então você vai passar por alguns exames
para que tenhamos certeza de que você não corre nenhum tipo de risco biológico, tá? Porque é uma área perigosa, radiação e tudo mais. Então eu peço que você siga todas as instruções dos nossos cientistas e tenha um ótimo dia, tá bom? Muito obrigado. Encerramos aqui. Bom dia, senhoras e senhores. Esse é o nosso jornal local e eu venho informar vocês que finalmente foi solucionado o desaparecimento dos 4 jovens e mais um homem que morava nas redondezas. Ele levou esses 4 jovens até Chernobyl clandestinamente e infelizmente foram atacados por um grupo gigante de ursos. Sim, a polícia nos informou que foram encontrados restos mortais desses jovens, né? O rapaz que estava levando eles clandestinamente já estava sendo procurado por levar outros grupos e finalmente e infelizmente também foi encontrado seus restos mortais e junto os jovens Bruno, Rafaela, Carla e Juan. Infelizmente, deixamos aqui os nossos lamentos a todos os familiares e voltamos a informar que a polícia pediu que jamais adentrem Chernobyl novamente, pois esses ursos estão se multiplicando rapidamente e atacando qualquer pessoa que eles avistam. Tenham um bom dia.